lá em Tito, no capítulo 3, versículo 4 e 7, nós hoje estaremos falando sobre os 4 pilares da salvação. A salvação, quando a gente não ganha ela sozinha. Muitas vezes você vai lá, aceita Jesus como o único suficiente Salvador, e você fala, graças a Deus eu sou salvo. Mas só que quando você é salvo, você não está só recebendo a salvação, você está recebendo juntamente com essa salvação outros 4 pilares. E é isso que nós queremos falar hoje, os 4 pilares da salvação. E os 4 pilares da salvação é onde você tem a sustentação para a sua salvação. Eu trouxe essa palavra hoje, irmãos, porque nós temos falado, de uma igreja saudável, uma igreja que vai fazer o evangelismo, uma igreja que vai evangelizar, uma igreja que vai cuidar de pessoas, Precisa ser uma igreja saudável. Mas uma igreja saudável, ela precisa ter, em primeiro lugar na vida dela, a consciência de que a salvação é algo que Deus nos deu para abençoar a nossa vida. E que, de certa forma, ela nunca vem sozinha. Porque Deus planeja a salvação, mas Ele também estende ali os alicerces para que essa salvação ela seja forte. E eu tenho visto muitos crentes dizendo, eu estou fraco na fé, pastor, assim, eu não me sinto tão crente assim, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer devocional, eu não consigo fazer essas coisas para me ajudar a ser um crente melhor. E começa a dar desculpa, Mas aqui, nessa noite, eu gostaria de falar sobre esses 4 pilares, na qual o apóstolo Paulo fala para Tito, ali no versículo 4 em diante, o apóstolo Paulo vai falar para Tito o seguinte, mas quando apareceu a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não por obras de justiças praticadas vamos lá, semana passada eu orei para que houvesse ressuscitação aqui, Eu vou para que tenha vida hoje aqui, vamos lá então, irmão. Pai, em nome de Jesus, acorda esse povo, vamos embora, agora, lê todo mundo de novo, vamos lá. Mas quando apareceu a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente. Quem derramou, irmãos? Jesus, Olha só, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por sua graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém. Glória a Deus, eu queria orar nesse instante, feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Queremos aqui tomar esse texto, Senhor, como base, Senhor, para lançar, Senhor, e falar sobre os pilares, ó Pai, da salvação, na qual sustentam a nossa vida espiritual. Ó Pai, que nesse momento o Senhor use, Senhor, ó Deus, a boca do teu servo, Senhor, para que possa, Senhor, falar aquilo que cada um aqui precisa ouvir, ó Pai. E que em nome de Jesus possamos sair daqui nessa noite, depois de ceiar, Senhor, na comunhão com os irmãos aqui, ó Pai, sabendo que a proteção de Deus está sobre cada um de nós. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós e nos dê a sua direção e protege-nos, ó Pai. E, ó Pai, eu sei que vai ter uma batalha espiritual, porque o inimigo não quer que nós ouçamos isso que vai ser falado hoje, porque isso traz força, vigor, Senhor, para a nossa vida e a nossa caminhada espiritual. Mas que os nossos ouvidos nessa noite estejam abertos, ó Pai, que nosso coração esteja pronto a receber essa palavra, e que em nome de Jesus possamos, ó Pai, sim, sair daqui, Senhor, com esses pilares, ó Pai, no nosso coração, para a sustentação da nossa fé, e que caia por terra agora o inimigo de Deus, que tenta roubar, destruir aquilo que Tu está fazendo na nossa vida, Pai. É no nome de Jesus que nós te pedimos,
e que sejamos uma igreja saudável, uma igreja forte e cheia de vigor, para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem a introdução aqui, já está ali, você pode passar a introdução, por favor, né? Diz ali, ó, todo edifício, ela precisa de quê? De pilares. Pilares sólidos para se manter de pé, né? É isso que acontece. Eu já tive a oportunidade de começar casas desde o fundamento. E eu tive a oportunidade de fazer isso 2 vezes, né, na minha vida. E todas as 2 vezes que eu fui fazer, eu sempre tinha um cuidado. Logo, quando eles cavavam os buracos, né, lá para os alicerces, eu estava presente para ver o que eles iriam fazer ali, para ter certeza absoluta que eles não iam deixar, né, de alguma coisa de fora, porque eu sabia da importância. Porque você pode ter uma casa muito bonita, mas se não tiver um alicerce firme, vai ruir, vai para o chão, vai acabar. E assim também, irmãos, é a nossa vida espiritual. Nós entendemos que fomos salvos por Jesus Cristo, mas eu também preciso entender quais são as bases que estão sustentando a minha salvação. Porque Jesus não te salvou por salvar, simplesmente, mas Ele, junto com a salvação, lhe deu também condições de manter essa salvação. Porque tem muito crente que fica pensando aí, eu perdi a minha salvação, eu já não tenho mais certeza da minha salvação, porque eu pequei, e porque eu pequei, eu estou vivendo dessa maneira. Então a pessoa cai numa crise, e aquela crise vai se estendendo por tempo e tempo, e daqui a pouco aquela pessoa está desanimada, está sem força, está sem vigor. E essa noite é para isso, é para que você que está aqui entenda que Deus não nos deu a salvação simplesmente, mas ela colocou sobre a salvação, debaixo da salvação, algumas coisas que vai proteger e vai nos dar a garantia de poder dizer com a boca cheia para os outros, eu sou salvo em Cristo Jesus, sabe? Você já notou que quando você fala, né, com algumas pessoas, eu falo assim, não, eu tenho certeza da minha salvação. Aí a pessoa fala assim, poxa, mas aí você é arrogante demais, né? Quem é que vai ter certeza da sua salvação? Né? E a pessoa fala com a gente, né? Eu falo, não, eu tenho certeza não por mim, mas por aquilo que Deus fez por mim, por aquilo que Jesus planejou na minha vida. Então, irmãos, a nossa confiança, como diz aqui o texto que nós acabamos de ler, né? Não por nossas próprias mãos ou por nossas próprias obras, mas pela obra que fez Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus! Então, você é uma igreja viva, amém? Então, você pode corresponder também aqui, sabe? A vida cristã não é construída sobre emoções ou tradições humanas, mas sobre o quê? Verdades eternas, sustentadas pela graça de Deus. Então, não é por emoção, hoje eu estou tão bem, eu estou me sentindo maravilhoso, então hoje eu tenho certeza. Não, você pode estar no pior dia da sua vida, mas você vai ter certeza de salvação, porque é uma garantia eterna, não é uma garantia simplesmente da boca de um homem, não foi um homem que delegou e falou para você que você ia ser salvo, e aquela salvação ia ficar, vai lá e vem cá, não, irmãos, ele disse e ele vai cumprir, ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa, irmãos, ele é o Senhor da glória, sabe? Aqui, olha só, o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele descreve nesse texto 4 fundamentos espirituais que sustentam a experiência da salvação. A primeira dela, leia aí comigo: redenção, justificação e santificação. Vamos de novo: redenção, regeneração, justificação e santificação. Esses são os 4 pilares sobre quais nossa fé deve estar firmada. E aí você vai ver que verdadeiramente quando a gente entende isso, irmãos, você vai ver a firmeza que você vai ter com a sua salvação. Pode passar, por favor?
Primeiro, a redenção. O que é redenção? Vamos lá então ver o que é redenção. Redenção é o preço da salvação. Olha só quem Tito está dizendo, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A salvação, ela tem um nome, e esse nome é Jesus. É aquele que dá o fundamento para nós, é aquele que nos salva. Aquele momento em que você, meu irmão, entrega a sua vida para Jesus. Em primeiro lugar, nós temos ali uma decisão a tomar. Muitas vezes a gente pensa assim, foi eu que escolhi Jesus. Não foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que te escolheu. Porque, afinal de contas, até para você fazer uma afirmação de fé, irmãos, você precisa da ajuda do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele faz o quê? Ele faz com que a gente lembre, do que ele está fazendo ali. Ele vem mostrar para a gente a justiça, o nosso pecado, mostrar a gente que nós somos pecadores e que nós precisamos da graça de Deus. Ele veio para fazer isso, Porque sem o Espírito Santo, a gente não reconhece que é pecador. Sem o Espírito Santo, a gente não conhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E por isso nós precisamos, irmãos, estar sempre voltados para Ele, Esse Jesus maravilhoso. A palavra redenção, ela vem do grego apolitrosis, Apolitrosis é um nome bonito. Quem sabe você pode botar o nome, do filho, uma boa para Mara, ainda podia fazer, podia trazer, botar o filho. O nosso irmão lá, vocês duas, Ju e o Lucas, Tá lá, você pode botar, Bonito esse nome, Apolitrosis, Apolitrosis, olha só que coisa bonita, Mas que tem um significado muito bonito. Apolitrosis aqui é preço da salvação, É o preço da salvação e quer dizer o quê? Significa resgate mediante o pagamento de um preço. Muitas vezes a gente pensa assim, eu recebi a salvação de graça, mas foi pago um alto preço. Tem uma música que a gente canta, eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, do bom combate do Senhor. Aleluia, amém. Amém? Eu sou um bom cantor, Eu não vou cantar mais, porque senão daqui a pouco vocês vão dizer assim, pastor, toma o lugar do pessoal do louvor aí, Deixa para lá. Mas é verdade. Foi pago um alto preço por nós, irmãos. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O preço da salvação foi a morte de Jesus na cruz do Calvário, No Antigo Testamento, o conceito de redenção estava ligado ao resgate de escravos, ou também de uma propriedade. É como se alguém fosse lá e pegasse, resgatasse esse escravo, comprasse ele, desse ali o preço pela vida. E foi isso que Jesus fez por mim e por você. Ele foi lá e comprou a gente. Agora, no Novo Testamento, irmãos, Cristo também é apresentado como aquele que nos resgatou do pecado e da morte, pagando o preço com seu próprio sangue. Olha só o que diz em Efésios, vamos ler bem alto, vamos lá. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A riqueza da sua graça. Sabe, e a redenção é essa. Esse termo redenção é o pagamento que foi pago pela sua e pela minha vida, irmãos. Nós estávamos perdidos, sem Deus, sem salvação, mas Ele restaurou a nossa vida. Pode passar. Redenção é a base da salvação, sabe? A base que sustenta a salvação é a redenção. É a partir de Cristo. Sem sacrifício de Cristo não há perdão,
nem há libertação alguma. Nós estaríamos ainda cativos, nós estaríamos ainda sendo escravos, mas graças a Deus, nós fomos libertos pelo sangue de Jesus, né? Pelo poder do sangue de Jesus. E é interessante que na cruz, Jesus satisfez a justiça de Deus e abriu ali o caminho para a reconciliação. E é por isso que nós fomos reconciliados, porque afinal de contas agora nós estamos livres, porque havia a separação entre nós e o nosso Deus por causa dos nossos pecados. Mas aí, quando Jesus ele se entrega, ele é o nosso Redentor e se coloca no nosso lugar naquela cruz, irmãos, agora eu abro mais uma vez, a porta se abre e eu posso voltar a Deus novamente. A reconciliação minha e de Deus está feita agora. Eu não preciso, e isso por causa desse nome aí que nós falamos, redenção. Nós estamos, através de Cristo, novamente prontos para estar na casa do Pai. Olha só o que John Stott diz. A cruz revela simultaneamente a profundidade do amor de Deus e também a gravidade do nosso pecado. Olha só que coisa tremenda, irmãos. Sabe, de uma vez só, ele consegue expressar o amor de Deus que é imensurável. Porque lá em João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo. Vamos todos repetir, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só que coisa abençoada. É o amor de Deus que dá a vida do seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, a gente consegue ver o quanto Deus nos ama nesse comentário de John Stott, e ao mesmo tempo, como era grave o nosso pecado. O pecado, irmãos, quando você peca, parece bom, né? Mas quando você vai andando nele, você vai ver o amargor que ele traz para a nossa vida. Ele leva a gente para a morte. Ele leva a gente, sabe, irmãos, para longe de Deus. E todos que estão longe de Deus, irmãos, estão carentes. Nós cantamos uma música aqui que eu gosto muito, né? Quem é Ele, né? Quem é Ele, né? E é interessante como essa música fala, né? Que Ele entrega a sua vida por nós. Nos dá ali, sabe, a vida, uma pessoa cheia de pecado, cheia de erros, mas Ele vai lá e se entrega por cada um de nós. Sabe, irmãos? Outra coisa importante que a gente vai ver é que a redenção, ela é substitutiva. Substitutiva. Que quer dizer o quê? Cristo tomou o nosso lugar. Ele tomou o meu lugar. Ele se entregou. Então, quando você pensa em salvação, irmãos, a gente fala de coisa muito mais profunda. Sabe? E essa redenção que nós recebemos é algo maravilhoso. Mas é interessante que ela também é eficaz, porque o seu sangue realmente nos liberta. Eu, provavelmente, olhando para alguns aqui, que a maioria eu conheço, né? E eu sempre sei que nós temos uma palavrinha-chave quando a gente está enfrentando batalha, quando a gente está numa luta, sabe? Naquele combate com o inimigo. E aí, o que acontece? Nós, quando vimos que tem uma situação que é o inimigo que está lutando contra nós, não é só uma pessoa de carne, mas por trás dele tem outra coisa fazendo aquilo, nós temos uma palavra. O sangue de Jesus tem poder, né? Sim ou não? Quem é que faz isso aí? Levanta a mão. Você faz? Funciona ou não funciona? Funciona ou não funciona, irmãos? Funciona. É na lata, irmãos. É na lata, a gente pega lá, vai lá e fala e clama. Quando a gente vê um perturbado, irmãos, a gente vai lá, o sangue de Jesus tem poder. Se tiver demônio, bate em retirada. E a gente precisa crer, porque é isso que o sangue de Jesus proporciona para mim e para você. O seu sangue realmente nos liberta e também ele pode ser usado para
para libertar outras pessoas. Eu preciso. E a redenção traz isso, sabe? E eu queria aqui contar uma história. Conta-se uma história que um menino, uma vez ele pegou e ele construiu um barquinho para ele. E ele caprichou. Ele era bem detalhista, né? E ele fez o barquinho, né? E gostou. E aí ele pegou assim, agora eu vou ver como é que esse barquinho vai, né? Lá na água, né? E ele levou. Tinha um rio perto da casa dele. E ele foi até aquele rio. E chegando lá, ele coloca o barco assim na beira do rio e ele lança. E aquele barco vai, né? Na boa. Mas só que ele pega uma correnteza. E quando pegou essa correnteza, aquele menino não conseguiu pegar o seu barco. E aquele barco, então, desapareceu. E ele estava ali triste porque ele tinha acabado de construir o seu barco. O barco era dele, mas agora não estava mais na sua mão. E então ele ficou triste, foi para casa, falou com o pai, mas um dia ele estava passando na cidade. E ele está passando em frente daquelas lojas que vendem coisas antigas, né? Aquelas coisas assim de enfeites, né? E aí ele está passando e de repente ele olha e vê um barco lá naquela loja. Ele olha, meu Deus, mas aquele lá é o meu barco, o barco que eu fiz. Aí ele entra na loja, ele vai lá, chama a pessoa e fala assim, vem cá, você está vendendo esse barco? Ele falou, estou vendendo. Então, quanto você quer? Aí o cara falou, tanto. E ele olhou, né, tá bom, então tá legal, guarda ele para mim que eu vou vir comprar ele. Ele vai para casa, fala com seus pais, e aí junta o dinheirinho dele, aí chega um dia que ele vai lá, encontra novamente, e o cara tinha guardado para ele, e ele chega lá, paga para o cara pelo barco, né? E agora ele pega o barco na mão. E quando ele pega o barco na mão, sabe, irmãos, ele diz o seguinte, quando ele segura aquele barco, ele disse o seguinte, agora você é 2 vezes meu, porque eu te fiz e eu te comprei. Você agora é 2 vezes meu, porque eu te fiz e eu te comprei. Assim também Jesus fez por nós, porque Jesus, ele nos criou, sim ou não, irmãos? Ele estava ou não estava lá na criação? Estava lá. Ele nos fez, nos criou, mas agora também ele nos comprou. Esse é o tamanho da redenção, e nós como servo de Deus precisamos. Assim é Cristo conosco, ele nos criou e nos comprou com o seu sangue. Ele nos comprou com o seu sangue. A redenção é o primeiro pilar que nós devemos ter, o pilar fundamental para que nós possamos ter a nossa salvação. Segundo pilar, isso aí, regeneração, o novo nascimento, diz aí em Tito, capítulo 3, 5, diz, mediante o lavar o quê? Regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, olha, irmãos, nós olhando para essa palavra de Paulo a Tito, irmãos, essa carta que Paulo está escrevendo, irmãos, a gente vai ver que tudo que é feito não tem mão humana. Você pode ver, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. O Espírito Santo tem essa obra. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele vai completar essa boa obra. É interessante que a palavra regeneração vem do grego palingenesia. Palingenesia. É uma mistura ali de novo com o começo. Quando a gente fala genesia, está lembrando de Gênesis. Pali, né? Ali é novo. É o novo começo ou nascer de novo. É isso que tem essa proposta da regeneração. E é isso que Deus fez conosco através da morte de Jesus. Nós nascemos novamente. Nós temos uma nova vida. E é isso que aconteceu lá na história de Jesus, quando está explicando para Nicodemos também, né? Lá em João 3, nós vamos ver, é a obra do Espírito Santo que nos dá nova vida espiritual. E Jesus está explicando para Nicodemos, olha só o que ele diz lá. Jesus respondeu, em verdade te digo,
Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é o quê, irmãos? Carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não pode haver, não dá para se confundir, irmãos. E é por isso que nós devemos ter essa base. Porque se você já experimentou a redenção de Jesus, se você experimentou a regeneração, você está dizendo que você é uma nova criatura. Um novo homem se fez. Não se trata apenas, irmãos, de mudar de comportamento, mas de ser transformado interiormente. Não adianta, Nicodemos sabia tudo sobre o que estava escrito lá nas leis dos judeus, ele sabia todas as coisas, ele era um homem entendido, mas ele não conseguia entender o que Jesus estava explicando, que ele precisava nascer de novo, né? Entrar no ventre. Aí ele perguntou, mas vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Não. Aí ele fala, você precisa nascer da água e do Espírito. Nós muitas vezes não entendemos isso, irmãos. E muitas vezes tem muita gente que está se dizendo crente pela força do braço dela, do conhecimento dela, mas geralmente não tem o Espírito Santo agindo. E nós precisamos pedir a Deus para que esse Espírito possa fazer isso na nossa vida. Entender que você, para estar entregando sua vida para Jesus, você precisa, em primeiro lugar, ser transformado pelo Espírito Santo. Quem convence você é o Espírito Santo, irmãos. O seu pecado, você só vai largar ele se você for abençoado pelo Espírito Santo na sua vida. A regeneração também é a obra sobrenatural de Deus em que ele cria uma nova natureza no pecador. Pode passar, nós vamos ver agora o comentário. Comentário de Agostinho. Agostinho, ele vai dizer ali o seguinte, né? A graça não apenas ajuda o homem a crer, ela o faz crer. Olha só que coisa maravilhosa. Sabe? E quem que derramou a graça na nossa vida? Jesus, né? Pela graça dele nós somos salvos. Como Paulo disse ali, né? Nós somos salvos pela graça. E essa graça, ela nos ajuda também a crermos. Ela nos faz crer em Jesus Cristo. A regeneração é a obra monergística. E essa palavra monergística quer dizer realizada inteiramente por Deus. Não é uma obra que está dependendo de mim. No dia em que eu entreguei a minha vida para Jesus, essa monergia já estava acontecendo na minha vida. Deus já estava agindo em mim, através do Espírito Santo. Essa obra não tem nenhuma honra e louro da minha parte. A minha parte simplesmente foi eu entender o que Deus tinha para a minha vida. E a partir desse momento, irmãos, eu sou uma nova criatura, sabe? Nova criatura sou. A regeneração, ela não conserta o velho coração, mas ela dá o novo. Olha só que coisa linda ali. E aí, ó, olha só o que diz Ezequiel. Vamos ler ali, vamos lá. Dar-vos-ei. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora vamos ler, sério assim, vamos receber essa palavra. Vamos lá agora, vamos lá. Dar-vos-ei o coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Glória a Deus, irmãos. É essa a proposta da regeneração. Sabe, o que era tudo do homem mudou, porque agora quem fez a obra foi Deus. Ele deu agora um novo coração para você. O Espírito Santo faz isso na nossa vida. O coração de pedra foi transformado por um coração de carne. E por isso agora eu sou mais sensível. Estou mais perto de Deus agindo eu deixo Deus agir na minha vida mais de perto, irmãos. Nós precisamos ver isso. Não é moralismo, é milagre. Aconteceu um milagre na sua vida
quando Jesus te salvou, amém? Sim ou não? Aconteceu. Pensa bem, né? Tem aqui pessoas que podem dizer assim, meu Deus, eu fui muito pecador, né? Eu não sei como Jesus, a gente olha para aqueles camaradas que eram bandidos, né? E o cara tá lá, matava, roubava, fazia um monte de coisa, aí chega um dia, alguém vai lá no meio da rua, pega o cara, né? E aí começa a falar para aquele camarada, daqui a pouco aquele homem que é durão, mal à beça, e ele começa a chorar, sem mais nem menos, né? E ele fica falando, como é que pode um negócio desse? Como é que pode? O que está acontecendo comigo? Eu conto aqui a história de um camarada que nós batizamos aqui na igreja. Esse camarada, ele tinha um vício desde os 12 anos de idade. Ele gostava de maconha e ele ia para a praia e a pessoa dava maconha para ele. E ele então viveu a vida dele o tempo todo, né? Ele já estava com 50 anos aproximadamente, quando ele veio se batizar, 40 e poucos anos, de 45 a 50 anos, mais ou menos. E ele então, ele pegou, um dia chegou perto de mim e falou assim, pastor, não é brincadeira, eu não consigo largar essa droga, pastor. O senhor sabe, eu tenho falado com o senhor aqui, e eu não consigo largar isso de maneira nenhuma. Mas pastor, eu quero ser batizado, porque eu sei que se eu for batizado, eu vou deixar esse mal da minha vida, eu vou deixar esse vício. E ele olhou, o senhor me batiza? Eu falei, te batizo, vou te batizar, porque você veio aqui, e quem está falando isso na sua boca não é você, é Deus que está agindo na sua vida, é o Espírito Santo que entrou. Então, se você quiser, eu vou te batizar, e em nome de Jesus, você não vai mais usar essa droga. E então, marcamos o batismo dele, e ele foi batizado. E ele foi batizado, e aí chegou uma semana depois, quando eu fui lá, passá-la para ver como é que ele estava, ele, pastor, você não sabe da maior, pastor, meu Deus, pastor, eu estou aqui, aconteceu um negócio sobrenatural na minha vida, pastor, sabe o que aconteceu? Me deu aquela vontade, né, sabe aquela vontade que eu falei que eu tinha, né, e de repente, quando eu cheguei perto do negócio, pastor, eu comecei a vomitar, me dava ânsia de vômito, eu não conseguia mais olhar para aquelas coisas, pastor, e desde aquele dia, aquele homem não mais usou a droga, irmãos. É um milagre de Deus a regeneração. Muitas vezes você está falando, pastor, eu me converti, eu me batizei, mas eu estou ainda no pecado, eu tenho pecado que eu não estou conseguindo parar. Mas eu quero dizer, irmãos, clame pelo sangue de Jesus. Ele tem poder, o Espírito Santo vai entrar na sua vida para fazer com que você possa ir mais longe ainda. Glória a Deus. Sabe, é como aqui em 2 Coríntios 5,17 diz, assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Novas, irmãos. É novidade de vida. Jesus tem esse poder para fazer. Sabe, um jardineiro, um dia ele cortou um galho, e um galho que estava seco, morrendo, né? E ele pega e enxertou em uma árvore frutífera. Ele viu uma árvore, ele pegou aquele galho, e ele foi lá, pegou, enxertou, né? Você já viu esse negócio que eles fazem, né? Enxertar. E aí colocou o galho lá naquele lugar, o galho estava morto, né? Ali, e provavelmente ele pensava, vamos ver se vai dar certo. E aí, o que aconteceu? Passou algum tempo, aquele galho morto começa a dar frutos também, começa a frutificar, irmãos. Assim é o Espírito Santo. Nós estávamos como um galho ali, sem vida, morto, mas quando nós somos ali enxertados em Cristo, irmãos, nós vamos continuar novamente a frutificar. A frutificação, irmãos, é parte de que nós estejamos ligados na videira verdadeira. A palavra de Deus diz que fluirão de nós rios de água viva. Água viva, irmãos, e por isso nós precisamos viver isso dia a dia. A terceira justificação.
justificados por sua graça, diz ali em Tito 3,7. A palavra justificação vem do grego dikaioses, né? Dikaioses quer dizer, significa declaração de justiça. Tem algum advogado aqui hoje? Tem dois advogados aqui, né? Glória a Deus. Então eu vou chamar eles para explicar isso. Não. Deixa para a próxima, né? Então, o que é? É um ato legal de Deus, a justificação. É algo que Deus faz, mas Ele te dá ali a justificação. Não é uma coisa que você sai dizendo, não, eu sou salvação. Aí a pessoa te pergunta, aí você, não sei, será que eu sou salvo mesmo? Não, eu sou justificado com essa minha palavra, sabe? Não é que nos tornamos justos por nós mesmos, não é a nossa justiça que está em nós, não é eu que me tornei bonzinho, mas Deus nos declara justo com base na obra de Cristo. Isso acontece porque Cristo morreu por mim, e Cristo está em mim. Olha só o que diz aí em Romanos 5,1, vamos ler todos juntos, vamos lá? Justificados, pois, mediante o que? A fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus, irmãos. Justificado, pois, mediante a fé. A fé, irmãos, nos leva a lugares mais longe. Justificação também é um ato judicial de Deus, pelo qual Ele remove a nossa culpa e nos concede a justiça em Cristo. Sabe? É Deus ali nos justificando, nos dando ali, está aqui a declaração. É como você fosse lá no juiz e o juiz falou, toma aqui essa declaração que você agora é justificado. Você tinha uma dívida, mas essa dívida foi paga. E agora, então, você pode ir lá requerer aquilo que é teu, sabe? É pela graça, mediante o quê? A fé. Pode passar, por favor. Graça mediante a fé, e não por obras. Como também, lá em Efésios, o apóstolo Paulo fala, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Eu e você fomos justificados, irmãos, e essa justificação é do próprio Deus para a nossa vida. Aqui, irmãos, o pecador deixa de ser condenado para ser aceito como filho. Sabe, é aquele escravo que estava lá e alguém chegou e comprou, e aí quando o escravo vai lá, o que o senhor deseja de mim? Aí o dono vai lá e fala assim, não, agora você não tem mais dívida nenhuma, você não é mais escravo, você é livre, você pode sair e viver a sua vida. É isso que Jesus fez com cada um de nós. Ele nos deu essa vida e essa liberdade para que nós pudéssemos viver nele, porque sem ele, irmãos, nós não somos nada. Martim Lutero diz aí, a justificação é o artigo pelo qual a igreja permanece ou cai. Sem a justificação, irmãos, a gente cai, né? Mas com a justificação a gente fica de pé. A gente entendendo que existe alguém que justificou a gente e que perdoou, que o nosso pecado foi perdoado. Quando você abre a sua boca para orar e tu fala assim, Senhor, eu quero em nome de Jesus, nessa hora pedir perdão pelos meus pecados, aí você vai lá enumerar o pecado, a mentira, a fofoca, a maledicência, eu amaldiçoei fulano de tal, eu falei isso, eu falei aquilo, Deus, vai lá pedir perdão, e você lembrando do teu pecado, irmãos, você pode ter certeza de uma coisa, Deus vai perdoar todos eles, amém? Porque diz que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado, e esse pecado, irmãos, ele não terá mais domínio sobre nós, como diz a palavra. Nós não somos aceitos por sermos bons, mas porque Cristo é justo e a sua justiça foi colocada sobre nós. Agora, quando Deus olha para nós, Ele não está olhando mais o Geliel, Ele não está mais olhando o Leandro, Ele não está mais olhando o João, Ele não está olhando mais a Vera, o Marcão.
Não, ele está olhando agora pelo sacrifício de Jesus. Ele vê através do sacrifício de Jesus, então ele vai ver que nós fomos o quê? Justificados, irmãos, por essa graça maravilhosa. Sabe? Imagine alguém diante do juiz, e aí ele é culpado de um crime e ele sabe disso, e de repente o juiz não apenas o absolve, o juiz fala assim, não, então você agora não tem mais, está livre, não está culpado, eu te liberto dessa tua acusação e pronto. E aí, além disso, mais ainda, ele fala o seguinte, ele pega e adota o réu. Ele fala, e apesar de tudo, eu queria agora que você fosse como meu filho. E aí ele traz esse homem que era culpado de morte, como nós vimos aqui naquela música, né? Que a mulher estava para ser apedrejada por causa dos pecados dela, né? E como é que fala a música mesmo, hein? Como é que diz? Tenta lembrar aí, Marcelo, né? Não, da apedrejada, né? Quando fala de apedrejar. Aquele que não pega, aquele que não é. Que estava merecendo as pedras, mas Jesus trouxe o quê? A lei de Moisés, falando. Estava ali, né? E eu estava lendo aquilo, vendo que graça maravilhosa, irmãos. É isso que acontece com cada um de nós. Sabe por quê? Afinal de contas, foi isso que aconteceu. É alguém que estava ali com pecado e tinha que ser apedrejada pela lei de Moisés. E ela então está ali, pronta para sofrer, né, o seu pecado, mas Jesus ele pega e fala, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. É fácil apedrejar, não é, irmão? Sim ou não? Mas ser apedrejado não é fácil. Sabe, o apóstolo Paulo, e muitas vezes ele pega, ele fala assim, né? Miserável homem que sou, né? Miserável homem que sou. Ele quando fala, ele é um dos maiores pecadores, porque ele entendeu que ele começou a caçar os crentes, ele botava as pessoas na prisão, matava homens e mulheres, e quando ele se converte agora, ele entende a miséria que ele está vivendo, mas mesmo assim, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, ele pega e ele faz daquele homem um novo homem, e aquele homem agora, ele está renovado, ele foi justificado, irmãos, porque a justiça de Deus, ela vale para sempre. Deus não é injusto, ele é justo e perfeito e maravilhoso. Então, quando ele falou que você foi justificado, irmãos, está valendo até hoje, vai valer até o último dia da nossa vida, irmãos, porque Deus não mente de maneira alguma. Olha só que coisa maravilhosa. E além de tudo, ele chama a gente para ser filho dele. Deus não só perdoa, mas nos acolhe em sua família. E ele nos diz assim, agora você não é só livre do teu pecado, mas também é o meu filho. Tu é o meu filho. É isso que Deus fez por nós. E por último, irmãos, nós vamos falar agora sobre a santificação. O que vem a ser santificação? Você sabe dizer o que vem a ser santificação, irmãos? Olha só, santificação, o processo da salvação. Renovador do Espírito Santo. Tito aqui diz, né? A palavra santificação, ela vem do grego agiasmos, que significa ser separado ou consagrado. Depois de sermos justificados, o Espírito Santo continua a sua obra, moldando o nosso caráter à imagem de Cristo. Olha só que coisa tremenda. A santificação, irmãos, é algo que a gente está ainda caminhando nela. A santificação é a única que continua, porque até agora, tudo que foi feito na redenção, né, na regeneração e na justificação, é algo que já aconteceu por inteiro. Deus já fez essas três coisas para você: redenção, regeneração e justificação. Isso pronto, acabou. Tem alguém que tem alguma dúvida aqui? Não.
Alguém tem dúvida que você teve a redenção, que você teve a regeneração e você já foi justificado? Não tem. Agora, a santificação, ela é o processo da salvação. É o momento em que a gente começa a andar nesse novo tempo de Deus. E esse tempo de Deus, ele é longo, porque nós precisamos nos santificar ao quê? Todos os dias. O processo das outras coisas, irmãos, já foram feitas. Mas o processo da santificação, ele é contínuo. Esse não para, porque a cada dia nós vamos nos santificando. E santificando, quando diz ali, é ser separado ou consagrado. Eu fiz isso agora. Mateus, quando fez isso aqui, eu consagrei ele a Deus. Aqui, na presença do Senhor. Isso é uma consagração. É o pai e a mãe que estão dizendo assim, pastor, apresente o meu filho. Então, a gente está ali, ó Senhor, que tu usa o Mateus, para que Mateus seja um menino abençoado, um menino cheio da tua graça. Nós estamos... E aí, daqui a pouco, Mara, você já pode mandar ele para o templo e ficar aqui comigo. Mas é a verdade, irmãos. É isso que nós temos que fazer, né? E a santificação é esse processo que nós precisamos pegar, porque é consagrado. E por isso, todos os dias, nós temos que ser separados para Deus, sabe? Em Tessalonicenses, aí, a 1 Tessalonicenses, olha só, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E aí, quando está falando prostituição, irmãos, não está falando de uma prostituição só do sexo, porque isso é algo que tem atingido a igreja. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos estão sendo enganados, né, pela pornografia. São coisas que, às vezes, as pessoas querem aliviar, sei lá, fazer um monte de coisas, irmãos, e estão caindo nessa mentira. Essa mentira só traz peso e distância de Deus de você. Nós temos que olhar para isso também, porque às vezes é 5, 10, 15 minutinhos que vai, às vezes, complicar a sua vida para sempre. E muitas vezes esse mal tem se tornado um vício na vida de homens casados, mulheres, né? Não tem aí distinção, jovens, crianças, irmãos. E nós precisamos sim nos santificar para que possamos vencer a prostituição do nosso corpo físico, mas também a prostituição que nós estamos colocando outros além de Deus na nossa vida. Essa prostituição é pior ainda, de colocar Deus abaixo de outras coisas nesse mundo. Sabe, quando fala prostituir na Bíblia, ela é bem ampla, essa palavra, mas é uma palavra séria, é uma palavra que precisa ser atendida, irmãos, porque se queremos ser uma igreja saudável, precisamos ser uma igreja santificada, uma igreja purificada, uma igreja que possa viver plenamente a vontade de Deus. Pode passar, por favor, né? A santificação, ela é progressiva, é um processo diário de crescimento, onde somos libertos do poder do pecado e capacitados para viver em obediência. John Wesley diz, a santificação é a restauração da imagem de Deus no homem. Olha só, quando você se santifica, irmãos, sabe o que acontece? Você vai ser parecido mais com Deus. Você vai ser parecido mais com Jesus. Eu me lembro uma vez que eu cheguei num lugar, né? E eu entrei naquela agência de carro e eu estava vendo o preço de carro, porque eu tinha um carrinho, meu carrinho estava caído, ainda está caído até hoje, né? E eu estava procurando um carro, queria ver quanto estava um carro para comprar, né? E eu entrei e eu lembro que esse camarada, ele me atendeu e falou assim, por favor, eu estou aqui, pode sentar lá naquela mesa lá, e eu daqui a pouco estou chegando lá, e eu já atendo o senhor. E nesse tempo, eu fui, sentei lá na mesa e esperei, né? E aí daqui a pouco ele chegou como todo, me cumprimentando, papá, né? Aí aquele camarada puxou a cadeira dele, quando ele
puxou a cadeira dele, sentou, e quando ele olhou para mim, ele fez assim. Né? E foi assim, tu imagina a minha atitude, né? O cara fez isso mesmo, né? Foi assim, ele ficou assim, ele olhou aquilo espantado para mim, e ele falou assim, e ele olhou para mim, assim, assustado com aquela cara, e falou assim, você está cheio. Aí quando ele falou, eu já estava notando o que era. Eu sabia que era uma ação espiritual, eu sabia que era demônios que estavam agindo, e eu falei, eu estou cheio mesmo, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. E ele falou assim, mas você está cheio, rapaz, sabe? E eu falei assim, eu estou aqui porque Cristo me deu essa graça, irmãos. Sabe por que é isso que acontece, sabe? A santificação tem esse poder, ele é progressivo, diário, mas ele pode libertar a gente, sabe? A restauração da imagem de Deus aqui na terra. E através daquele negócio que aconteceu, eu tive como falar de Jesus para aquele homem. E ele ficou ali com medo, porque ele estava com medo, né? Porque ele falou assim, nunca me aconteceu um negócio desse, mas é porque Jesus está trabalhando na sua vida, e você precisa conhecer Jesus. E aí eu comecei a pregar para ele. Sabe, irmãos, isso é coisa maravilhosa. É quando Deus está presente na nossa vida. E eu acredito que alguém já deve ter passado por isso aqui. Eu acredito que alguém já teve o susto de alguém, porque nós somos a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Eu e você, nós precisamos. A W. Tozer diz, o Espírito Santo não veio para melhorar o mundo, mas para santificar o crente. Quem é crente aí, levanta a mão, irmãos. Dá um glória a Deus aí. Ele veio para mudar você, ele não veio para mudar esse mundo. O mundo jaz no maligno, mas nós estamos no Cristo vivo e cheio do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Isso é uma base, sabe? O ouro só brilha depois de passar pelo fogo. Da mesma forma, Deus permite circunstâncias que purificam nossa fé e nos tornam mais parecidos com Jesus. É isso que acontece, irmãos, sabe? E eu queria terminar, né? Eu queria que o pessoal do louvor viesse aqui para frente, né? Nós iremos aqui estar nos preparando para a ceia. E eu gostaria que passasse, pode passar, por favor. E eu queria que a gente ficasse guardado. Tira uma foto disso aqui. Tira uma foto, se puder, né? Alguma coisa, mas leva para a tua casa. E lembre, quando você estiver lá nas suas crises, porque todo mundo passa por crise. Quando você estiver lá na sua crise, você pega e lembra dos pilares da salvação. Você lembra que muita coisa que o diabo vai te acusar lá, se você lembrar do que foi falado aqui hoje, irmãos, você pode ter certeza que você vai ter sustentação para a tua salvação. Porque diz ali, a salvação é um edifício espiritual, construído por quê, irmãos? Sobre 4 colunas eternas. Eternas, irmãos. Diga assim para o teu irmão, é eterna, irmão. Diga para essa pessoa, é eterna. Diga aí, é eterna. Não é passageira. Não acabou, mas está ali valendo. A validade ainda está. Então a primeira, vamos lá, lê o primeiro, vamos lá. Redenção, o preço da salvação. Regeneração, justificação, o ato legal de Deus, e santificação, o processo da salvação. O processo da salvação, irmãos. Saiba que você está aí sendo sustentado. Se você acha, ai, poxa Deus, por que o Senhor me deixou sozinho, Jesus? Ele não está sozinho. Ele te deixou com a salvação e com esses pilares para que te dê sustentação na sua vida, irmãos. Diga aí, Ele te ama. Diga para essa pessoa, Ele te ama. Ele te ama. Ele te quer. E olha só como nós vamos terminar. Filipenses 1,6. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que ele quer dizer aí? Até o dia de Cristo, o quê? Jesus. Que dia que é esse, irmão? Que dia que é esse? Hein? A volta de Jesus. Quem acredita na volta de Jesus aí, levanta a mão. É? Então ele está dizendo o quê? Que até esse dia
Ele vai garantir. Até esse dia Ele vai garantir a gente ali, irmãos, porque nós não vencemos pelas nossas próprias forças, nós vencemos pelo grande amor de Deus por nós. Nós vencemos porque a redenção chegou e Jesus tomou o meu lugar. Nós estamos aqui, irmão, porque a regeneração nos fez uma nova criatura. Eu sou novo homem, mesmo que você não ache, mas Deus já fez, regenerou. Deus nos justificou e santificou para a glória do seu nome. Amém? Enquanto você abaixa a sua cabeça e ore, enquanto o grupo está cantando, eu gostaria que você estivesse meditando nisso que nós falamos aqui hoje, irmãos, porque afinal de contas, isso é uma coisa séria, é algo que vai além das nossas forças, é algo que ultrapassa os limites humanos, é algo que é feito com a graça de Deus. Eu queria que você estivesse orando aí, enquanto o grupo canta, que você pensasse como está a sua vida espiritual. Tome posse das bênçãos de Deus hoje. Creia nisso que foi pregado, porque isso não é uma palavra do pastor Geliel, é uma palavra dos apóstolos, os apóstolos que falaram e deixaram para a gente, e por isso nós precisamos colocar em prática. O pessoal que vai ajudar aqui na ceia do Senhor, e a gente vai estar servindo nesse momento. A sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 em diante, a gente vai ver ali o apóstolo Paulo falando sobre a ceia do Senhor, sobre esse momento que nós estamos aqui, irmãos, porque esse dia é o dia de lembrarmos da morte e ressurreição de Cristo. E nós fazemos isso todos os meses. E a gente sabe que Jesus pagou o preço por nós. E a gente precisa, irmãos, também, da mesma forma, reconhecer isso na nossa vida. E tudo que foi falado aqui, irmãos, é para trazer base para nós, para que nós sejamos crentes verdadeiros em todo o tempo, que a gente não seja um fake, um cristão fake, não,
mas um cristão sincero, um cristão pronto ali, sabe? Algo que vai ser aqui na igreja, vai ser lá onde você trabalha, onde você mora, onde você estuda, sabe? Porque não adianta, porque nós estamos baseados, irmãos, nesses pilares tão importantes da nossa vida. E quando a gente não cumpre isso, a gente deixa de anunciar o Cristo vivo, poderoso, que está na nossa vida. Quero convidar você que está aqui hoje, se porventura você é de outra igreja evangélica, que é batizado já, você está convidado a tomar a ceia conosco. Mas se você não é ainda batizado, eu vou pedir para que você não tome, porque a palavra de Deus fala que quem toma e come e bebe sem discernir o corpo, ele come para sua própria condenação. Então não faça isso, espere o tempo. Quem sabe você quer ser batizado, pode vir falar comigo, porque precisa ser batizado para tomar a ceia, porque é a aliança que nós temos que fazer com Ele. Então eu gostaria de chamar você, atenção, para que nesse tempo você faça esse momento pensando na morte do nosso Senhor. O nosso Redentor vive. Vamos falar todo mundo? O nosso Redentor vive. E nele nós temos a nossa confiança.